para nós é falar de uma trajetória educacional, né? É pensar numa trajetória de lutas, né, da população negra pela educação, pensar desde o processo histórico que a Giovânia trouxe com muita riqueza, né, para a gente analisar essas trajetórias de lutas da população negra pela educação que se mantém, né, até os dias atuais. A minha fala é muito no sentido de pensar como nós, né, enquanto Odara, enquanto Rede de Mulheres Negras do Nordeste, associado às organizações da Amazônia, né, principalmente ao CEDENPA, que é o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, temos construído esse processo de incidência política a partir do PNE. Mas não pensando só no PNE, pensando que de 2023 para cá, a gente tem vivido uma encruzilhada na educação. Em dezembro de 2023, nós fizemos um chamado às organizações do Nordeste e da Amazônia para estar conosco no Seminário Nacional de Populações Negras e Educação. E nesse seminário nós tivemos grupos de trabalho para pensar, naquela época, os eixos do Plano Nacional, né, que ainda iriam para discussão na CONAI. E naquele momento a gente já fazia um raio-x desse cenário, né, pensando no PNE. A gente pensava na dificuldade ainda de formação continuada, a gente pensava na dificuldade de recurso, inclusive, para a implementação da lei nas escolas. A gente pensava ainda nos embates que nós realizamos enquanto educadores. E ali a gente já projetava um pouco do que nós, né, mulheres negras educadoras do Nordeste, da Amazônia, do Brasil, queríamos para um Plano Nacional de Educação. E digo que isso é um marco porque a gente sabe que a discussão da educação no Brasil, muitas vezes, ela gira em torno do Sudeste, né? Do Sul e do Sudeste. Muitas das pesquisas que a gente conhece na área de educação, a gente tem pesquisas que são desenvolvidas por nós, mas as pesquisas, de um modo geral, elas são desenvolvidas por institutos de pesquisa que não conhecem a nossa realidade. Então, quando a gente se reúne, né, num seminário em Brasília, e escolhendo estrategicamente Brasília como esse lugar político nacional, de pensar o que nós queremos projetar para esse plano, né? E assim o fizemos na Conferência Nacional de Educação, apesar de nós, enquanto Odara, só termos conseguido participar como ouvintes, né? Aí é uma outra discussão que a gente precisa fazer em relação à formação das conferências nacionais, né? Porque a gente percebe que a cada momento a gente tem um cerceamento maior da participação dos movimentos sociais. E aí a gente percebe que esse plano ele estava bem alinhadinho, né, ao que a gente discutiu no seminário, estava bem alinhadinho em relação às discussões principais em relação a acesso e permanência na educação. A gente tem problemas gravíssimos aqui de evasão escolar, principalmente nesse processo pós-pandemia. A gente via que o plano estava alinhado em relação às questões de gênero na escola, inclusive com propostas de diálogo com a Lei Maria da Penha nas escolas. A gente via que o plano estava alinhado no sentido de pensar que tipo de sustentabilidade a gente quer discutir na escola, trazendo para o debate as intersecções de raça, de gênero, de origem, né? E ele estava alinhado também no sentido da gente pensar piso nacional de professores e professoras, né? De pensar qualidade na execução desse trabalho desses profissionais. Mas, quando a gente recebe esse plano que foi enviado ao Congresso, a gente sente um esvaziamento muito grande, né? A gente sente, inclusive, a ausência do termo educação para as relações étnico-raciais, que não consta no texto. Se a gente fizer uma pesquisa rápida, não consta no texto nem a palavra gênero, não consta no texto a palavra raça, né? E não consta também essa grande área
que o movimento negro vem discutindo desde os anos 80, que é a educação para as relações étnico-raciais. Mas é curioso para nós avaliar que um pouco antes desse plano ir para o Congresso, no mês de maio é lançada a política de equidade, né? E é uma política, né, que quando a gente lê, ela está muito bem estruturada nos 6 eixos, ela prevê monitoramento, ela prevê recurso, ela prevê o desenvolvimento de dispositivos de denúncia a casos de racismo na escola, que é algo que a gente vem cobrando há muito tempo. Mas quando a gente recebe esse texto logo em seguida, a gente percebe ali um esvaziamento. E a dificuldade que a gente tem nas políticas educacionais delas dialogarem entre si. Então, como é que a gente tem uma política de equidade, né, para as relações étnico-raciais na escola, para a educação escolar quilombola, e a gente não tem essa especificidade no Plano Nacional de Educação? Eu confesso que a gente está nesse processo de entender, né, as estratégias que estão dentro dessas estruturas, dentro dessas atitudes, a partir desse diálogo com a SECADI, que a gente tem tentado, a partir dos diálogos também com parlamentares, nos processos de incidência que a gente tem feito em Brasília. A gente está aguardando, né, uma possível audiência pública na Comissão de Educação, em que a gente quer saber, né, e provocar mesmo onde foram parar todas essas discussões da CONAI, né? Por que esse esvaziamento desse plano, ele chapa, né, como se ele tivesse chapado dentro das propostas que a gente apresentou, tão diretas, tão específicas e possíveis, pensando na execução em 10 anos de plano. E aí, a gente fica pensando, né, qual é a estratégia de se ter um plano nacional de educação que não dialogue com a realidade da educação nacional? Porque o último plano, ele não teve nem 50% das suas metas atingidas. Ele não teve uma estratégia mais rígida de monitoramento, de cumprimento dessas metas. Então, o que nós temos feito aqui foi chamar, né, uma reunião convidando, né, outras organizações que têm pensado a educação para entender, né, como funciona essa política, a PNEC, dialogando com o Plano Nacional de Educação, né, entender como é que a gente dialoga sobre isso na escola. Nós estamos aqui no Júlio das Freitas. Eu acabei de chegar hoje de uma jornada em 2 espaços educacionais, dialogando com professores. A gente ainda não tem um diálogo acerca da 10.639 presente na escola. É tudo ainda muito superficial, né? Principalmente as escolas nas periferias, que estão mais distantes dos processos formativos. Mas a gente já tem aí novos instrumentos para levar para a discussão, né? Novos instrumentos para colocar na mesa e apresentar, no sentido de que nós, movimentos sociais, sempre fazemos esse papel de monitoramento e de denúncia, apesar, né, de ele ser de responsabilidade também do Estado. Então, a reflexão que eu queria trazer hoje é que a gente comece a desenvolver essa estratégia, e aí, falando inclusive para as educadoras e educadores que nos assistem, que a gente precisa desenvolver a estratégia de analisar esses documentos. A gente precisa desenvolver essa estratégia de ir pontuando ali, item por item, meta por meta, porque senão a gente deixa passar essas informações dentro de um texto que está bem estruturado, né? Livânia trouxe, tem contribuições sim, a gente não tem como negar isso, mas que parece dirimir alguns termos que são muito caros para nós. E aí a gente fica pensando, qual é a estratégia em remover? A gente sabe que nada é por acaso, né? Dentro do contexto político que a gente está vivendo.